Agora a gente vai falar da movimentação para as eleições deste ano, que estão mexendo no tabuleiro para todo lado. O governador de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, ele oficializou a saída do União Brasil e é o mais novo filiado ao PSD do cacique Gilberto Kassab. Caiado saiu do antigo partido por falta de espaço, já que a legenda está cada vez mais próxima ao projeto de Flávio Bolsonaro. Pois é, esse anúncio, gente, foi cheio de simbolismo, né? Caiado apareceu em um vídeo ao lado de outros dois pesos pesados aí do PSD, o governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, e também o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Os três selaram, portanto, um pacto público, né? Todos são pré-candidatos à presidência, mas prometem que quem tiver mais chance lá na frente vai ter o apoio dos outros dois. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que venho de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional na eleição em 2026. E nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair daqui, candidato, terá o apoio dos demais. Isso aí, Caiado, Ratinho, uma alegria para nós, porque antes da nossa aspiração individual como agentes políticos, vem a nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança para as pessoas. Esse é o compromisso do PSD. A gente constitui aí um partido que reúne pessoas que pensam o Brasil, que querem fazer a diferença. A gente não precisa pensar igual em todos os temas, a gente precisa pensar no Brasil. E quando a gente é capaz de pensar no Brasil acima de tudo, pode ter certeza, a gente constrói um país diferente a partir desse processo eleitoral que vem pela frente. Seja bem-vindo, prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união. De união pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem, acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá! Pois é, Caiado falou em desprendimento e disse que o objetivo, como a gente viu, né, é apresentar um projeto para o Brasil que fuja dos extremos, né? Clara alusão aí ao extrema-direita, extrema-esquerda. É uma jogada de mestre do Kassab que agora tem três nomes fortes na mão e tenta se descolar da polarização Lula versus bolsonarismo raiz. Eles querem ocupar esse vácuo da direita mais pragmática, digamos assim. Pois é, André, deixa eu chamar a Lu Landim agora aqui para nossa conversa. Lu, pergunta que não quer calar, hein? Com a família Bolsonaro aí apostando todas as fichas no Flávio e deixando até o Tarcísio, né, meio que de lado. Esse trio do PSDB que a gente viu agora tem força real para quebrar essa polarização? Ou isso, na sua avaliação, pode acabar dividindo aí os votos da direita e ajudando o governo? Olha, esse é um debate que a gente fala aqui sempre, né? Porque a expectativa, pelo menos das análises que são feitas por cientistas políticos, por quem acompanha os bastidores desse cenário político eleitoral, é de que quebrar essa polarização nas eleições de 2026 não é uma aposta, que a gente ainda tem um cenário muito dividido e que deve ficar aí justamente entre o presidente Lula, que deve confirmar essa candidatura para tentar um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, e esse
esse candidato mais forte da direita. Hoje a gente tem o nome do senador Flávio Bolsonaro, do PL, colocado como o herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente sabe que o sobrenome Bolsonaro, ele tem um peso, mas Flávio também precisa garantir um apoio para viabilizar, para consolidar essa candidatura dele, claro, em uma frente maior, em uma articulação maior, justamente para reunir um apoio e conseguir ter uma viabilidade na pré-candidatura. Mas pensando nessa polarização, a gente não tem uma expectativa de que ela seja deixada de lado nas eleições desse ano. Mas claro que a gente tem essa situação de alguns candidatos da direita colocados nessa disputa eleitoral, alguns pré-candidatos, né? A gente tem, por exemplo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A gente tinha a situação de Ronaldo Caiado, que saiu do União Brasil, agora entra no PSD, que tem outros nomes sendo ventilados para essa disputa presidencial. A gente tem aí mais forte, por exemplo, além de Caiado, agora, né, no PSD, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele é citado, ele está um pouco mais discretamente, mas ele também é citado, é um quadro do PSD, e a gente lembra que o PSD já declarou que tem a intenção de ter um candidato à presidência nesse ano, e agora com esse projeto que Caiado tinha no União Brasil, ainda sem um apoio amplo ali do partido, ele entra no PSD. Inclusive hoje, em entrevista à Globo News, ele disse que segue no partido ali, até satisfeito, mesmo se não for a escolha do PSD para ser candidato à presidência. Tudo isso ainda está em jogo, mas há um cálculo também que vai ser feito ao longo dos próximos meses, que é: a gente tem esse cenário de muitos nomes colocados na direita, uma fragmentação, mas o cálculo é até que ponto isso é uma boa estratégia para chegar às urnas no primeiro turno de outubro, justamente por essa divisão de votos que pode acontecer. Mas a pergunta é, essa divisão de votos que pode acontecer, se todos esses nomes forem candidatos, ela é suficiente, por exemplo, para fragilizar Flávio Bolsonaro, se realmente levar essa candidatura adiante, para, por exemplo, não ter um número expressivo ali no primeiro turno contra Lula, que deve se confirmar candidato? Tudo isso vai ser pensado pelos partidos nos próximos meses, ou uma outra alternativa: é melhor condensar todos esses nomes em um apoio único, em um único nome da direita, para chegar à urna sem essa fragmentação, sem essa divisão de votos. Tudo isso é o que vai ser pensado daqui para frente. Agora, Caiado muda essa situação dele, deixa o União Brasil em um cenário que ele não tinha esse apoio amplo. E claro, a gente sempre fala aqui, e repetindo, o Centrão tem um papel muito fundamental nesse apoio eleitoral também, e o cenário, o quadro que vai ser fechado, que vai se desenhar para realmente ter o nome colocado ali nas urnas, esse nome da direita, vai ter um apoio do Centrão, precisa ter esse apoio, que a gente sempre analisa isso, né? Essa viabilidade eleitoral sempre conta com esse núcleo, com essa parte da política, esse grupo político ali que é responsável por muita articulação internamente ali nos bastidores. Então isso tudo ainda vai se desenhar nos próximos meses. Em julho, nós vamos ter as convenções partidárias, que é quando os partidos se reúnem realmente para fechar os candidatos, para fechar os apoios, quais alianças vão ser feitas, quais nomes que vão ser colocados individualmente. Tudo isso vai render ao longo desse primeiro semestre, para que essa campanha eleitoral comece ali no mês de agosto, e para que os eleitores eles votem ali nas urnas no mês de outubro, no primeiro e no segundo turno, se houver segundo turno presidencial. Mas o que a gente tem hoje de cenário concreto é uma candidatura do presidente Lula se desenhando, ganhando cada vez mais força, e Flávio Bolsonaro colocado aí como herdeiro político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na Papudinha. E só para a gente relembrar também como que Flávio Bolsonaro se colocou nesse cenário, até o mês de novembro do ano passado, por exemplo, ele vinha declarando ali que seria candidato à reeleição, ele que ocupa um cargo de senador pelo Rio de Janeiro, pela bancada do PL, Partido Liberal, e ali no início de dezembro ele saiu de uma visita ao ex-presidente quando ainda estava na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Algum tempo depois falou que era o candidato à presidência da República escolhido por Jair Bolsonaro, pegando essa herança política deixada pelo ex-presidente, e no dia 20
25 de dezembro, que foi dia de Natal, Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia e antes do início dessa cirurgia, ali na área externa mesmo do hospital aqui em Brasília, Flávio mostrou uma carta escrita a punho por Bolsonaro, confirmando que ele era o pré-candidato atualmente, né, nessa disputa ao Palácio do Planalto, para provar realmente que ele tinha essa herança política do pai. Então, tudo isso vai ser pensado ao longo dos próximos meses e nesse cálculo também vale a pena a direita manter essa fragmentação e correr o risco de dividir esses votos para talvez ter um resultado menos favorável contra o candidato da esquerda no mês de outubro, ou é melhor condensar tudo isso, condensar todos esses candidatos em um único nome até o mês de julho, para o início dessa campanha em agosto, para que o resultado seja diferente nas urnas no mês de outubro. Essa vai ser a conta, esse vai ser o cálculo que vai ser feito por todos esses grupos ao longo dos próximos meses, incluindo direita, incluindo o centrão e incluindo também a esquerda, no sentido de entender o impacto dessa movimentação para essa possível candidatura do presidente Lula. É isso aí, Lu. Puxa vida, explicou tudo aqui pra gente. Agora, ô Lu, amanhã tem visita do governador de São Paulo ao ex-presidente. Você falou de Papudinho aí, né? Será que Tarcísio de Freitas vai dar o bolo de novo ou dessa vez esse encontro acontece? Porque da outra vez ele não foi, correu aí que ele tinha um compromisso muito importante, mas na verdade ele tinha uns despachos internos ali que podiam ficar para depois. No entanto, acabou não indo, agora parece que vai. Será que a impressão que me dá é de que o Tarcísio vai ouvir amanhã, se ele for lá, do Bolsonaro dizendo: o candidato à presidência é o meu filho? Olha, a gente tem uma confirmação até o momento de que essa visita vai acontecer. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve desembarcar aqui em Brasília para uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, que fica no complexo penitenciário da Papuda. Essa deve ser a primeira visita de Tarcísio desde que Bolsonaro foi para a prisão. Inicialmente, ali no mês de novembro, o ex-presidente passou a cumprir prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal. Depois, ele passou a cumprir a pena definitiva por tentativa de golpe de Estado, nessa condenação a mais de 27 anos de prisão, e no dia 15 de janeiro, Bolsonaro foi transferido para Papudinha por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E também foi Moraes quem autorizou essa visita de Tarcísio a Jair Bolsonaro. Inicialmente, essa visita aconteceria na quinta-feira da semana passada, mas foi adiada por decisão do governador, que confirmou essa visita, então, amanhã, quinta-feira. O horário que Tarcísio deve comparecer a Papudinha entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde. E a expectativa é justamente essa, que Bolsonaro converse com Tarcísio sobre questões eleitorais e mais especificamente sobre essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Contextualizando, lembrando aqui que Tarcísio é o nome preferido do Centrão, era colocado até como nome preferido do Centrão, que avalia que ele tem uma viabilidade eleitoral maior do que Flávio Bolsonaro. Mas diante desse impasse, o governador foi a público nos últimos dias. Ele disse que é candidato à reeleição em São Paulo e que vai sim apoiar Flávio Bolsonaro. Mais especificamente ontem, Tarcísio deu uma entrevista à Jovem Pan em Sorocaba, dizendo que se fosse convidado por Bolsonaro para ser candidato à presidência da República, ele sequer ia aceitar. Então, confirmando que agora essa articulação dele é pelo nome justamente de Flávio Bolsonaro, pelo menos publicamente, como deseja o ex-presidente Jair Bolsonaro, por todas as notícias que a gente vem acompanhando. E só para completar, só para trazer uma informação, já que a gente está falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, hoje a gente teve uma manifestação da direção da Polícia Militar do Distrito Federal, que comanda essa ala da Papuda ali, que é a Papudinha, pedindo algumas mudanças no regime do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos pedidos foi, por exemplo, para que as visitas de Jair Bolsonaro nos dias de quinta-feira, elas passem para sábado, justamente por ser um dia com menor fluxo de circulação ali no local. Por exemplo, uma das citações foi de que os mais de 40 presos que estão ali na Papudinha recebem visita às quintas-feiras, e se essas visitas de Jair Bolsonaro passassem para o sábado, haveria ali um esquema de segurança maior, sem tantos riscos para o ex-presidente. Outro pedido foi para que o ex-presidente seja autorizado a fazer caminhadas em um campo de futebol
sol ou no asfalto localizado nos fundos da Papudinha. E um terceiro, para que Jair Bolsonaro seja autorizado a receber assistência religiosa interna, que já é concedida ali na Papudinha para os custodiados do local. Esses pedidos foram encaminhados ao ministro Alexandre de Moraes do STF e devem ter resposta nos próximos dias. Lembrando que foi um pedido feito pela própria direção da Polícia Militar do DF, que comanda toda essa ala ali do complexo penitenciário da Papuda, que é a Papudinha.